Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora, no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. A origem do comissário, inclusive título comissário, vem da Marinha. Os primeiros aviões que nós observamos, eles operavam inclusive em águas, né? Ou seja, pousava e decolava de lagoas ou mesmo de mares. E com isso, essa cultura veio para dentro do avião. Minha vontade de ser comissária nasceu a primeira vez que eu voei. E eu entrei num avião de porte grande, né? Era um 767 na época. E a comissária de bordo me chamou muita atenção. Ela era o meu sonho de consumo, no bom sentido. Às vezes, eu sei que ela viaja bastante, mas com a saudade, a gente pode ficar mais com ela depois que ela chega. Mais do que uma profissão, uma paixão. Voar, sorrir, servir. O teu lado humano, ele aflora, porque você lida com gente. Gente requer cuidado, gente requer carinho, gente requer atenção. Um voo pode ter sucesso muito em função da tripulação que a gente tem e de como ela está se portando dentro do avião. Cada voo é um voo. E aí sim, a relação de confiança, o treinamento, o profissionalismo, a assertividade na comunicação na cabine, entender bem os procedimentos e garantir o relacionamento com o cliente é que faz a diferença no voo. Sentir saudade, voltar para casa, ter muita disciplina. Pus até uma cadeira em frente da porta para ficar esperando ela. Eu falei, o que essa cadeira tá fazendo atrás da porta? Ai, porque eu tava aqui sentada te esperando. Quando ela chega, eu acho mais que ela me traz... eu acho mais que ela me traz... o amor que eu tenho por ela. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Dia a dia que nós, comissários de voo, escolhemos para ser as nossas vidas. Parabéns pra gente. E feliz dia do comissário. Muita alegria para todos nós. Vamos comemorar muito o dia de hoje que a gente merece. Vou dizer que para mim é um prazer tê-los a bordo das nossas aeronaves e da Gol. E muito obrigado pelo trabalho de vocês. Feliz dia dos comissários. E que a gente possa fazer da Gol a empresa que a gente sonha. Parabéns para todos nós. Você acabou de ouvir o áudio do vídeo Dia do Comissário de Voo, feito pela Gol Linhas Aéreas em 2013. Olá, eu sou Daniel Ribeiro e esse é o Esplendor Entrevista, aqui na sua rádio web Esplendor ligada em você. E no programa de hoje vamos falar sobre a profissão de comissário de voo. O dia 31 de maio é o Dia Mundial do Comissário de Voo. Gentileza, dedicação e comprometimento são características marcantes desses profissionais, na missão de garantir o conforto e a tranquilidade dos passageiros. E, acima de tudo, a segurança do voo. Viajar pelo mundo, conhecer novas pessoas, locais e culturas é o melhor de tudo. E ainda receber por isso. Parece ser a profissão dos sonhos, né? Sabia que você não será apenas o funcionário que circula pelos corredores do avião servindo água e aperitivos? Isso faz parte do trabalho, mas a responsabilidade vai além disso. Hoje vamos conversar aqui com Maria Luísa Lage e aprender tudo sobre esta linda profissão. Maria Luísa Lage é comissária de voo desde 1987, trabalhou nas empresas Varig, Gol e Azul, além de empresas no segmento da aviação executiva. Seja bem-vinda a este bate-papo, comissária Luísa Lage. Oi, Daniel, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês.
Agradeço muito a oportunidade de poder dividir os meus conhecimentos com todos os seus ouvintes. E mesmo estando agora em São Paulo, eu adoro quando eu tenho algum convite, eu possa relembrar os 18 anos que eu morei no Rio. Aproveito também, não vou esquecer, para parabenizar o aniversário de vocês esse mês, né? Isso, exatamente. Que sejam... Não esqueci. Isso aí. E parabéns para você também pelo seu dia, né? Obrigada. Espero que vocês sejam muito felizes e que venham muitos e muitos anos a serem comemorados. Mas vamos lá. O que eu posso esclarecer aí na minha maravilhosa profissão? O que te levou a ser comissária? Olha, Daniel, essa é uma história muito interessante, pois além da vocação, teve um componente familiar importante, né? Eu nasci em São Paulo e quando eu tinha aproximadamente 6 anos, meus pais se separaram e nós fomos morar com a mamãe no Rio. Então isso faz muito tempo já. E como a maior parte da minha família ficou aqui em São Paulo, nas férias nós víamos para cá. E na maior parte das vezes, nós éramos 4 filhos, nós víamos em datas diferentes, porque as escolas eram diferentes, então os períodos de prova, férias, eram umas datas um pouquinho diferentes. E como nós víamos sozinhos, meus pais achavam melhor que essa viagem fosse feita de avião. E na época era ponte aérea e era o famoso Eletra. Eu adorava, né, Daniel? E eu fazia de tudo para vir sozinha, para não vir com os meus irmãos. Porque vindo com os meus irmãos ou com minha mãe, nós viríamos de ônibus. E nessa época, a aeromoça que me buscava no balcão da empresa, levava para o avião junto com ela, não tinha finger, a gente andava na pista. A gente está falando isso daí de muito tempo atrás, né? E ela sempre me perguntava o meu nome e o que eu ia ser quando crescer. Então eu rapidamente respondia, falando, não, meu nome é Maria Luísa, mas meu apelido é Malu. E quando crescer eu quero ser aeromoça. Isso me marcou e eu me lembro como se fosse hoje. E eu me senti o máximo, que eu ficava acompanhando todas as tarefas que elas faziam, porque eu entrava no avião antes dos passageiros, né, depois era dado embarque, no final do voo eu esperava todos os passageiros desembarcarem, e aí ela levava até o balcão da empresa, onde meu pai e minha mãe estavam lá me aguardando, dependendo da cidade, né. Então, Daniel, para mim, eu já me considerava aeromoça, e acompanhava tudo, conhecia os bastidores dos aeroportos, atrás do balcão como era, a esteira de bagagem, como que os funcionários retiravam a bagagem do avião e colocavam na esteira para os passageiros tirarem, os passageiros que já estavam no terminal de aeroporto. Então, assim, abastecimento da aeronave, eu olhava, né, sempre muito curiosa, que toda criança é curiosa, né? Então eu me sentia em casa, e isso foram anos e anos, e a vocação só aumentou, eu achava isso tudo muito lindo, e uma sensação de liberdade com responsabilidade muito grande. Então, foram todos esses aspectos que me levaram a ser comissária, viu, Daniel? Sem sombra de dúvida. Existe alguma legislação sobre comissária de voo? O que é preciso para ser uma comissária? Tipo, sei lá, ter idade mínima, escolaridade, saúde? Como é que é isso? Tá. Bom, a idade mínima, nós temos, a ANAC preconiza, né, como fazer a prova aos 18 anos, tá? Então você pode até fazer o curso inicial de comissário com menos de 18 anos, porém a banca da ANAC, a prova da ANAC você tem que realizar com 18 anos. De escolaridade seria o ensino médio, que é o antigo 2º grau completo, e a gente precisa ter também uma validação médica da aeronáutica, né, através de exame médico, alguns requisitos que eles pedem, não é nada muito difícil, mas você precisa estar minimamente com uma saúde boa, né? E além desses requisitos, que são os requisitos legais, é muito importante, Daniel, você ter a formação de língua inglesa, um nível intermediário, eu consideraria, e um outro idioma de sua escolha, mas na atualidade o inglês é solicitado em 80%, 90% das empresas aéreas. Isso aqui no Brasil. Se você tiver a pretensão de voar fora do Brasil, obviamente é 100%. Então você tem que cumprir os requisitos legais e os requisitos que vão te dar a cereja no bolo, né? A famosa cereja no bolo do teu currículo, que seria um idioma, preferencialmente o inglês. E antes de se matricular em um curso de formação que você citou aí, o candidato precisa ter a certeza de que ele é uma instrução profissional homologada pela ANAC, né? Como é que a gente sabe disso? Assim? Como é que a gente...
É muito importante essa sua pergunta, Daniel. A formação inicial é extremamente importante porque é a nossa base. E nós temos, hoje em dia, várias cidades e capitais também, escolas credenciadas pela ANAC. A ANAC é extremamente importante, né, em todo o processo profissional, tá? E perdura isso também até a nossa aposentadoria. E algumas dessas escolas já estão também com o ensino EAD, que é o ensino à distância, que é muito utilizado no momento que nós estamos agora e também acredito que vai durar por um grande tempo, né? Uhum. E para ter certeza que essa instituição, essa escola, ela é credenciada, você pode fazer uma consulta junto ao site da ANAC, que é o anac.gov.br. Lá tem toda a certificação da escola, se a escola é credenciada, certificada pela ANAC. E além disso, óbvio, a gente faz pesquisas aí pelas redes sociais, sites de informações que tem por aí, e principalmente também com profissionais que já realizaram os cursos naquela instituição. Isso é muito importante também, porque esse colega seu, esse conhecido seu, ele já vivenciou ali o processo de ensino, né, as instalações da escola, ele já vivenciou na prática. Então são consultas que é muito bom a gente fazer e eu peço sempre para as pessoas que têm interesse em iniciar na profissão de estarem muito seguros, viu? Porque a base é fundamental, né, Daniel? Isso é indiscutível. E a ANAC, ela tem um processo de fiscalização bem rigoroso com as escolas. Então, a gente pode fazer já o curso numa boa escola, que tem um credenciamento, e realmente a gente vai ter muito sucesso na profissão, com certeza. E essa formação quanto custa? Assim, só para o nosso ouvinte ficar querendo investir agora, está gostando? Em média, assim, em linhas gerais, mais ou menos, você tem essa... Exato, é bem importante frisar em linhas gerais, porque cada instituição, cada escola solicita um valor, enfim, por média, é aproximadamente R$ 3.200. Todo o curso. O valor pode ser financiado, todo o curso, tá? Pode ser financiado, enfim, aí depende muito da escola, tá? Da cidade que você vai fazer, enfim. Mas é por volta disso daí. E o treinamento? Quanto dura o treinamento de formação de um comissário? Se você faz aula de segunda a sexta, que vamos dizer, considerar horário comercial, né, mas um período, ou manhã, ou tarde, ou noite, aulas diárias, tá? Estou considerando aulas diárias, aproximadamente uns 4, 5 meses. Olha, é bastante tempo, né? E se você fizer, bastante tempo. E se você fizer no final de semana, somente, aí você faria o dia inteiro, num sábado, vamos supor, demora uns 6 meses, tá? Porque é uma preparação muito boa. Tem várias matérias que a gente aprende ali no curso inicial. Então, aulas diárias, de horário comercial 4 meses e 6 meses. Mas é o curso que você vai fazer esse inicial uma vez só e pronto, né? Depois você faz as suas revalidações na empresa, enfim, mas o inicial é por volta disso daí. Você comentou aí também que, né, depois da formação ele precisa enfrentar a banca da ANAC para conseguir lá a sua licença e habilitação, né? Fala sobre essa etapa aí. Como é que é essa banca? Como é que ele tem que ir lá, se inscreve, paga e faz o curso primeiro ou é indicado pelo curso? Como é que funciona isso? Exato. Depois que você termina o curso inicial, você faz as provas, né, do curso da escola que você está fazendo, você tira uma média boa, enfim, você tem lá a sua aplicação ok garantida, você solicita aí uma coisa, se você quiser fazer a banca da ANAC, óbvio, para continuar na profissão você precisa. Então você realiza essa banca da ANAC, essa prova, para obter a licença de comissário de voo. Você recebe a licença do profissional. É uma prova teórica que exige um alto grau de conhecimento das matérias que você teve ao longo do curso que você efetuou. Essa prova, Daniel, ela é dividida em 4 módulos independentes. Então eu vou passar assim uma rápida noção, e as matérias são as seguintes: emergências gerais, sobrevivências, regulamentação da profissão, primeiros socorros e conhecimentos gerais de aeronave. E esses 4 blocos totalizam 80 questões. Caramba. Então a banca da ANAC são com esses 4 módulos independentes, 80 questões. Aí você sendo aprovado nessa banca, você sai com a licença. Aí sim você pode enviar o teu currículo para as empresas que estão recrutando, estão contratando na área de comissário, e no currículo você põe o número da sua licença, que tem um número. Sem essa licença, Daniel, a empresa não contrata você como comissário. Então é muito importante. Esse processo da ANAC, como eu te falei, ele é,
é o nosso companheiro, a vida profissional. Sim, sim. E aí já com a habilitação, com a licença você faz a prova, né? Eu sou muito otimista, né? Então a pessoa passando, sendo aprovada na empresa, Sim. aí ela vai receber a habilitação para você trabalhar dentro de um avião específico. O avião específico esse que a empresa utiliza. E cada aeronave, cada avião tem uma habilitação diferente. Então, primeiro você obtém a tua licença, e aí depois a gente fala de habilitação, né? É um processo bem feito, inclusive, né? Mas nos garante para a gente ter segurança na produção. E ela pode estar habilitada em mais de um tipo de aeronave ao mesmo tempo? Pode, não tem problema nenhum. Eu já tive habilitação de três aeronaves diferentes, por isso que eu digo, é uma profissão que exige muito da pessoa em termos de estudo. Você não para de estudar nunca, o que é muito bom, né? O seu cérebro, seu raciocínio está sempre oxigenado, então a gente está sempre estudando para melhorar cada vez mais. E essa habilitação é provida pela empresa aérea? Exatamente. Quando você é contratada, eles vão botar você para voar no Airbus A321, aí ela vai te treinar para isso, vai te dar habilitação para isso. Exatamente. Você realiza um treinamento interno da empresa, né, já como colaborador, faz algumas matérias no treinamento, esse treinamento é por volta de 20, 25 dias, um mês, vamos arredondar para um mês, e aí depois tem o processo todo de avaliação desse currículo, avaliação desse conhecimento seu. E aí você está liberado para voar sozinho, né? Sozinho, entre aspas. Está sempre acompanhado. Este é o Esplêndor Entrevista, e no programa de hoje estamos conversando com Luísa Lage sobre a profissão de comissário de voo. A gente já comentou aqui em nossa abertura que a profissão de comissário vai além do serviço de bordo, e assim, em linhas gerais, quais são as atribuições de um comissário de voo na aeronave? Daniel, aliás, muito obrigada aí pela música, viu? Adorei, gosto muito, traduz muito a minha vida profissional. Mas enfim, vamos lá esclarecer aí para os nossos ouvintes. Como sempre eu comento, né, em roda de conversas, enfim, tem duas vertentes da nossa profissão, Daniel. Tem a parte de segurança, que é bem importante, de suma importância, por isso que eu cito ela sempre em primeiro lugar, e a parte social. As duas sempre caminham juntas e uma depende da outra na nossa atividade dentro do avião e nos arredores dos aeroportos também, quando a gente está ali na área que a gente vai trabalhar. Quando alguém me pergunta por que eu gosto da profissão, e essas duas vertentes são bem diferentes, eu falo, eu gosto porque elas estão em conjunto, então por vezes eu preciso ser um pouquinho mais séria, um pouquinho mais disciplinada em manter a organização dentro do avião, né, porque a gente está falando de um avião com 100 passageiros, 200, 300 passageiros, é bastante coisa, né? E por vezes a gente tem que ser um pouquinho mais doce, né, mais compreensivo, que aí eu cito isso como sendo o aspecto social, atendimento ao cliente, né? Então isso, você tem a parte um pouco mais de graxa, eu até brinco, né, que seria a parte de segurança, e o glacê. Eu até coloco essas duas palavras para as pessoas entenderem bem a diferença, né? E o glacê é essa doçura do atendimento ao cliente, enfim. Então, é essa transição, essa diferença na profissão que me atrai, né? Então, por vezes, você tem que ser mais doce e, por vezes, você tem que ser rígido, né? Com a disciplina, enfim. Então, são essas duas atribuições, né, em linhas gerais, como você me perguntou, que a gente tem dentro do avião. Aí a pessoa passou na banca da ANAC, está lá com a sua licença bonitinha, mas como é que está esse mercado de trabalho do comissário de voo? Como é que ele consegue uma colocação e uma empresa aérea para continuar e conseguir habilitação e trabalhar mesmo? E trabalhar é botar a mão na massa, Isso. que a gente diz. Bom, Daniel, como tudo na atualidade, o mercado está, eu diria, adormecido, né? Mas ele sempre teve em movimento. É um mercado que eu considero vivo.
pelas proporções geográficas aqui do território brasileiro, o entusiasmo pelo turismo aqui no Brasil também. E o Brasil é um país que não pode ficar sem indústria da aviação. Isso sem falar no exterior, que existe uma demanda muito grande por profissionais da aviação. Além dessas fases de preparação que nós comentamos, um bom currículo faz a diferença, e nesse currículo a diferença vai fazer através de cursos de aperfeiçoamento, cursos de atendimento, outros idiomas que você tenha, trabalhos voluntários também é bom, é importante, conhecimento de temas que podem valorizar o teu conhecimento geral, algumas viagens feitas, alguns cursos, alguns seminários, palestras que você tenha participado, é sempre muito bom. Esse currículo ele é avaliado pela empresa que está recrutando, que você está concorrendo a uma vaga, né? E aí você passa por uma seleção, nessa seleção de comissários, onde é analisados aspectos importantes para a nossa área, né? E quais aspectos, né? A versatilidade, a assertividade, a autoridade, o carinho que você tem com as pessoas, a sua postura, né? A gentileza, a forma de falar, principalmente a naturalidade, citaria também espontaneidade, iniciativa também, que é muito importante a gente ter isso dentro do avião. E isso eu aprendi e eu digo por mim mesma, o famoso brilho no olhar. Quando você trabalha na área de atendimento, quando você é um comissário, se você não tiver aquele brilho no olhar, você não vai conseguir transmitir todas essas características importantes que um comissário deva ter, né? E é importante realçar, Daniel, que para fazer esse processo de seleção, essas redes sociais, as redes sociais que nós temos hoje em dia, é muito importante. Porque as empresas elas acabam verificando quando tem alguma dúvida, né? Então eu sempre peço para as pessoas que estão fazendo esse processo seletivo, cuidado com esses instrumentos que são instrumentos de fácil acesso. Uma foto mal colocada, uma frase que porventura pode ser mal interpretada, enfim, todas as empresas hoje em dia praticam isso, né? E a empresa de aviação não é muito diferente nisso, então. Você tem que ter um currículo bem satisfatório, um perfil adequado e algumas informações boas, normais, não é nada excepcional, né? Nas tuas redes sociais, que é bem importante a gente lembrar isso daí pro pessoal, viu? Bom, e aí a pessoa conseguiu esse emprego de comissário, fez uma boa formação, foi aceita, aí ela chega na empresa, né? Como é que ela já chega fazendo esse estágio para conseguir essa habilitação, ou ela faz alguns outros cursos para aprender sobre a empresa? Como é que, em linhas gerais, as empresas se comportam com esse novo funcionário que chega? Exato. Depois que você é contratado pela empresa, e vai ser, né? Eu sou bem otimista, você realiza sempre. Você realiza um treinamento interno na instituição, no centro de treinamento dessa empresa, tá? E aí você vai receber toda a noção de valores, todo o conceito da empresa, o que a empresa espera de você, e obviamente você tem o treinamento, ele é pautado não só na parte de segurança, mas principalmente também na parte social. Você tem aulas de apresentação pessoal, serviço de bordo, anúncio de bordo, tudo o que a empresa pratica, né? O CRM também, que é extremamente importante, e outras matérias, sendo que algumas você vai até rever matérias essenciais que foram ministradas no seu curso de formação. Depois que você passa por esse processo, que é um processo teórico, digamos assim, em solo, você vai para o voo. E aí você tem algumas horas de instrução de voo, aí você já vai uniformizado, já está dentro do avião, aí é um delírio, aí realmente é a realização do sonho. E você fica acompanhado por um instrutor de voo, que é uma pessoa extremamente gabaritada, certificada pela ANAC também, e você faz a tua instrução de voo. Terminada essa instrução de voo, que na atualidade é 14 horas de voo, só para as pessoas terem uma ideia, né? Terminada essa instrução de voo, Daniel, você faz um cheque. Esse é o teu cheque inicial, né, por um examinador credenciado da ANAC ou pelos inspetores da ANAC. Não é fácil, eu já aviso que não é fácil, precisa estudar bastante, e são perguntas que vão fazer para você ao vivo e a cores. Você vai responder dentro da aeronave que você está tirando essa habilitação.
né? Então, aí você é aprovado, aí sim, é aquele famoso correr pro abraço, né? Aí você está liberado, você já é um comissário de voo da empresa X. Aí, nossa, e eu falo isso com uma alegria muito grande, porque eu já passei por isso, é um momento muito gostoso e nos tranquiliza de toda a dificuldade que a gente teve, porque eu sei que não é fácil, né? Você reparou, são vários steps, são várias etapas, né, que a gente tem que passar, sempre estudando, sempre, porque a renovação, a habilitação, ela é renovada. Então a gente precisa voltar para o treinamento depois de tanto período, volta para o treinamento, faz prova, faz cheque oral, ou seja, é um treinamento contínuo, um conhecimento contínuo, porque a nossa profissão é de muita responsabilidade. A gente está cuidando da vida dos outros e da nossa também, né, Daniel? Então acho que é responsabilidade dobrada. Então, assim, entre ela se matricular no curso e começar a trabalhar efetivamente, pode levar aí de 6 meses a 1 ano. Isso se ela já sair do curso e conseguir um emprego. Mais ou menos assim. Exatamente. Um ano aí. Exatamente. Pode ser um pouquinho menos, depende muito da demanda, é o que você falou, né? Você sai do curso inicial, já faz a prova da ANAC, é aprovado, e aí já tem uma empresa recrutando, você faz a seleção e tal. Mas assim, prontinho por volta de 1 ano. Mas é maravilhoso, é o melhor período que tem. Eu não posso mais fazer o curso inicial, mas às vezes me dá vontade de fazer e passar por todas essas fases de novo. É muito gostoso. Um monte de jovem com os mesmos objetivos, né? Legal isso. Ah, com certeza. É muito comum também as empresas, por exemplo, que fazem voos entre países, elas contratarem comissários locais, por exemplo. A americana vem para cá e ela acaba contratando algumas pessoas que falam português para melhorar para resolver até problemas de quem não fala muito inglês e tal. Eu sempre costumo ver isso. Ela precisa revalidar essa licença lá fora ou não? Ou se ela conseguir um emprego na American Airlines, ela já vai conseguir trabalhar? Não, a legislação é um pouco diferente. Para você voar, fazer um voo em empresas que não são brasileiras, aí a legislação é outra. Aí você não passa por todas essas fases, aí são outras fases. É bem lembrado até, Daniel, isso tudo que a gente está falando, claro, para você voar aqui. Agora, se você faz todo esse passo a passo, o curso, já está com a carteira, com a licença de comissário, aí realmente você tem a outra expectativa, né? Mas aí você vai para essa empresa, você vai ser contratado pela American Airlines, por exemplo, e aí você vai seguir todo o treinamento interno deles, né? Que é um pouco diferente do nosso aqui. São pequenos detalhes diferentes, mas aí é a nível profissional, digamos assim, de carteira de trabalho, é nesse sentido que eu digo. Tá? As matérias são as mesmas, porque as matérias que são exigidas aqui para nós são solicitadas através da agência, que é a ANAC, e a ANAC segue os preceitos das instituições internacionais, né? Então tudo caminha bem da mesma forma, viu? O objetivo é o mesmo, que é a segurança. Aí a pessoa, sei lá, trabalhou na Gol, no 737-800, ela tem habilitação para essa aeronave lá. Por algum motivo ela deixou a Gol, ela perde essa habilitação, não? Ou ela pode ir para uma outra empresa que também usa a mesma aeronave e não vai precisar fazer habilitação novamente? Ou como é que funciona isso? Essa habilitação, ela tem um período, né, Daniel? Então, se você rapidamente for para uma outra empresa que opera, que você vá voar nesse mesmo equipamento, e se a sua habilitação ela está em dia, você faz um curso que a gente chama de curso reduzido, né? Que é uma adaptação à filosofia da empresa, né? E você faz uma retrospectiva, um refreshment daquela matéria que você fez. Então, você nunca está liberado do treinamento e nunca está liberado de aprender e de reforçar um pouco mais o conteúdo que você tem, né? Assim, o que determina também o número de comissários é o tamanho da aeronave e tal, e o tempo que ela vai voar também. Mas assim, cada uma daquelas pessoas tem uma função específica, né? Apesar de serem todos comissários, cada um tem uma função. Quais são essas funções assim que eles desempenham? Tá, bom. A gente tem na nossa carreira o que a gente chama de quadro de carreira, tá? Mas eu vou te falar em linhas gerais o que as empresas brasileiras elas aplicam aqui. É da seguinte maneira: você inicia como comissário auxiliar, tá? Você entra depois que você fez seu cheque e tal,
né? Você entra como comissário auxiliar. Depois de determinado período, com tua experiência, enfim, aí vai depender da necessidade de promoção da empresa, você passa a ser chefe de equipe, chefe de cabine ou líder, que cada empresa brasileira utiliza uma nomenclatura, né? Então você passa a ser chefe ou líder. Depois você tem condições de passar para ser instrutor de solo, que é aquela pessoa que te ensinou lá quando você entrou na empresa e quando você precisa fazer as revalidações da sua habilitação. Né? Então você tem condições de ser instrutor de solo. Depois também você pode ser instrutor de voo, ou você, se você quiser, você fica só no voo, então você vai ser instrutor de voo. Depois você tem condições de passar para examinador credenciado da ANAC, que isso já seria quase que o topo da carreira se você quiser ficar no voo, né? Você passa por um treinamento específico da ANAC e recebe a permissão deles para você examinar as pessoas como se fosse a própria ANAC. Então esse cargo de examinador credenciado é muito importante. Muito importante. E são pessoas específicas. E depois você pode concorrer também, ou no entremeio, né, desse quadro de carreira, alguma função administrativa em solo, que aí você vai auxiliar ou até podendo ser o próprio gerente de comissário. E aí eu diria que você está no topo da tua carreira. Bom, o topo mesmo a gente vai considerar como diretor, como presidente da empresa, né? Mas isso ainda não aconteceu, tá? Então, assim, o bom comissário, ele pode ir por essas, ele tem essas opções, né? Você não é obrigado, você aceita o que, se você quiser, né? Se você percebe que tem perfil para galgar essa responsabilidade a mais, óbvio que a empresa vai escolher as pessoas que tenham uma comprovação de competência técnica, existem provas para cada função dessa, e obviamente uma avaliação curricular, né? Você não vai colocar numa posição de destaque uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento e nem merecimento para estar lá representando um grupo todo, ensinar, né? Então, em linhas gerais, é isso daí que se aplica hoje em dia. Uma outra questão importante de ser um comissário, claro, é a remuneração, né? Em linhas gerais, em média, assim, como é que é o salário de um comissário que vai iniciar agora? Ele consegue viver bem? Como é que é o... Sim. Olha, existe um piso salarial que é aplicado pelo Sindicato dos Aeronautas, né? O nosso sindicato é um sindicato bem efetivo, enfim. E esse piso, ele gira em torno de R$ 2.400. Fora esse valor, Daniel, algumas empresas também, elas praticam o que nós chamamos de gratificação de função, né? Quando você passa as funções que nós estávamos falando anteriormente, passa para chefe de equipe, você ganha uma gratificação, uma remuneração, um pouco a mais, para instrutor também, e por aí vai. E aí nós temos também, isso vale para todos, os ganhos pelas horas voadas, as horas especiais, mas isso depende muito da empresa, viu, Daniel? Aqui no Brasil, cada empresa pratica de um jeito, com exceção do piso salarial. O piso tem que ser igual para todos, porque é o mínimo, tá? E agora, em média, né, para a gente resumir essa ópera toda, em média, o salário líquido inicial gira em torno de R$4.000. Em média, tá? Em média. Tá? Então, R$4.000 para quem está começando, se é uma pessoa que é jovem ainda, né? Eu acho que é uma condição boa, né? Uma condição boa. Isso a gente falando só em termos do salário mesmo, tá? Eu queria que você contasse pra gente assim uma passagem engraçada ou curiosa que aconteceu com você durante o voo. Você lembra de alguma assim que não esquece? Nossa, Daniel. Nossa profissão acontecem coisas engraçadas, coisas bem típicas, né? E eu falo que se eu tivesse paciência e tempo hoje em dia até que está um pouquinho mais tranquilo, mais folgado, eu escreveria um livro. Mas tem algumas coisas assim que rapidamente eu me lembro para dividir com vocês. Num voo teve uma passageira, que hoje em dia a gente fala que são nossos clientes, né? Que antigamente a gente chamava de passageiro. Ela me chamou, ela estava sentada perto da janela, ali em cima da asa do avião. Ela me chamou e perguntou se o avião não tinha step de pneu, né? Aí eu olhei e falei, mas que estranho. Ela falou, não, porque aqui na asa tá escrito no step. Então ela entendeu
Ela entendeu que aquele avião não tem step, mas na verdade essa indicação que tem na asa é que é exatamente para não pisar, né, para as pessoas não pisarem, pessoal de manutenção, enfim, porque tem algumas partes das aeronaves que são extremamente frágeis, né, assim, resumindo um pouquinho a história, então ali é para não pisar, e ela olhou, ela ficou preocupada. Devia estar nervosa, devia ser o primeiro voo. Exatamente, e para você ter ideia, e isso é tão importante isso que você falou, Daniel, porque na maioria das vezes, tem dois detalhes. Primeiro, as pessoas desconhecem as particularidades do avião, né? E isso acaba até gerando medo, e esse medo faz com que o nosso raciocínio esteja bloqueado. Né? Então, algumas coisas típicas e engraçadas que acontecem no avião, a sequência é essa: a pessoa desconhecimento daquela área que você está, ela te gera o medo, e o medo te dá aquele embaralho no raciocínio, né? Então acaba sendo coisas engraçadas e a gente vai lá e explica, enfim. Por isso que a gente volta lá no início da conversa, por isso que o treinamento é importante, a reciclagem, o conhecimento, para a gente dar uma resposta correta, não digo nem minimamente correta, né? Mas você tem que saber, você como comissário, e como colaborador da empresa, você tem que saber o que significa aquele no step, que não é um step de pneu, né? E um fato curioso, esse foi muito bonitinho, um senhorzinho, né, nós estávamos fazendo também, obviamente, um voo, e aí o avião já tinha decolado, a gente já estava uns 40 minutos voando, e ele estava ali quietinho, sentado na primeira fileirinha, ele falou assim, mocinha, eu falei, pois não. Falei assim, quando é que a gente vai decolar? Já tinha 40 minutos. Já tinha 40 minutos tranquilo, então tava dormindo. Pois então, isso foi um elogio, né? Mas nesse momento a gente tem que ter uma empatia muito grande, um carinho, o respeito que vai fazer a diferença, né? Mas ele ele estava quietinho, é tão bonitinho. Isso tem um detalhe importante até, mas eu vou falar com uma particularidade minha, né? Já até surgiu um programa na televisão por conta disso. Dar tchau para os clientes, para os passageiros, para mim é um problema sério, porque eu tenho vontade de que eles não saiam do avião. Legal. É tão gostoso, nossa, eu falo, não vai embora, não. Eu tenho muita dificuldade de dar tchau, viu? Então, se deixar, a gente fica conversando aqui horas e horas, mas vamos lá. Uma outra coisa assim que sempre me chamou a atenção nas aeronaves é quando, hoje nem tanto, porque hoje é mais em vídeo e tal, mas aqueles procedimentos de emergência, de como colocar o cinto, como tirar a máscara, caem, etc. Assim, 99% não tá nem aí. Isso chateia a comissária? Ela gostaria que ele ficasse prestando atenção? Isso nas suas primeiras demonstrações você via, olhava que o cara não estava nem aí? Te chateava? Olha, não me chateia, eu fico um pouco preocupada por eles, né? Por outro lado, eu sei que a hora que acontecer alguma coisa que eles precisarem relembrar ou usar aquelas instruções que, entre aspas, eles não prestaram atenção, eles vão fazer o que a gente vai pedir, né? Pode ser que não de uma forma tão rápida, mas eles vão fazer, porque nós somos as luzes deles ali dentro do avião, porque a gente sabe o que fazer e principalmente o que não fazer numa situação atípica, né, que a gente fala uma situação de emergência, né, porque a gente tem treinamento, enfim, etc. Mas eu nunca me chateei, porque sempre, Daniel, um ou outro olha. E isso depende muito também, claro, que numa gravação, os anúncios de bordo, né, às vezes quando são gravados a gente não consegue ter essa entonação de voz, mas quando é feito, até brinca, né, ao vivo e a cores, a pessoa que está fazendo esse anúncio, que está fazendo a locução, você consegue perceber, e dependendo do tom da voz, você trabalha com isso, né, você consegue chamar um pouquinho mais a atenção das pessoas. Mas realmente é muito difícil 100% dos clientes, 100% dos passageiros prestarem atenção, né? A não ser que aconteça alguma coisa errada, ou algumas empresas, principalmente no exterior, eles trabalham muito com marketing, né? Então eles põem algumas coisas no anúncio que chama mais atenção, ou mesmo nos vídeos, enfim. E aí realmente prende um pouquinho a atenção. Mas óbvio, a pessoa assistindo aquilo ali 1, 2, 3 vezes, na quarta vez ela não vai querer assistir de novo, né? Mas existem algumas ferramentas que você pode
chamar um pouquinho mais a atenção das pessoas ali, e eu trabalho muito isso assim com relação ao tom de voz. Né? Então, ou você dá uma paradinha, dá uma entonação um pouquinho mais forte, mais graciosa que seja, né, sem perder a seriedade ali do momento, você tem algumas ferramentas que a gente consegue prender um pouquinho a atenção, ferramentas dentro do óbvio, dentro do aceitável, né, para aquele momento sério, porque é um momento extremamente importante, né. E o que você diria para o nosso ouvinte agora que está ouvindo essa nossa entrevista e falou assim, essa é a minha profissão, eu quero ser isso? O que você diria para eles agora? Vamos começar essa jornada. Nossa, poxa vida. Olha, algumas dicas, né? Tem que ter muito foco, né? Você tem que ter seus princípios e ter o olhar focado na profissão que você quer. Não desista diante do primeiro obstáculo, ou seja, não vai ser um obstáculo só. Tá? Para você ter ideia, Daniel, aliás, vocês, né? Quando eu prestei a primeira prova na Valig, isso foi em 1987, nós fazíamos na época uma avaliação de peso e altura, né? Mas isso em 1987. Eu não fui aprovada, Daniel, por causa de 2 quilos, né? Eu fiquei arrasada. E aí perdi os 2 quilos, fiz novamente a avaliação, passei e estou até hoje na profissão. Né? Então, obstáculo que a gente vai, não quero e tal. Você preenche aquela lacuna, corrige aquele detalhe, né? E segue em frente, tá? Agora, é uma profissão deliciosa, se me permite usar esse termo, é viciante, né? No bom sentido. Inclusive, nós temos um termo que é muito engraçado, que a gente chama de aerococos, né? Que quando você é contaminado pelo aerococos, não sai nunca mais, né? É uma profissão que mistura várias profissões, né? Dentro do avião, em alguns momentos, a gente tem que ser psicólogo, ou com os colegas que a gente trabalha, com os clientes, os passageiros, né? Em alguns momentos a gente é arquiteto, porque a gente tem que construir aquele atendimento. O atendimento não se faz no estalar de dedos, né? Você constrói aquele atendimento. Médico, às vezes, você precisa ser para fazer um atendimento de primeiro socorro, né? Claro que você não vai ter um diploma de medicina, não isso, mas algumas atribuições, assim, você exerce ali dentro, né? Então é uma profissão de vida. Se a gente parar para pensar, é uma profissão de vida, né? Sim, dedique-se com muito afinco na preparação. A preparação, como nós vimos, é a base de tudo, né? Você precisa também gostar de atender o público, ser uma pessoa organizada, paciente, olhar nos olhos das pessoas, né? Isso é muito importante. Sim, quando você está entregando um copo d'água, olha no olho daquela pessoa, seja sincero. Enfim, esses dias eu ouvi uma colega minha de muitos anos, que ela passou uma frase de Santos Dumont, né, que é belíssima, que ele diz o seguinte: a vida é mais bela quando vista de cima. Então isso para mim é assim, é tudo, é maravilhoso, né? Então, assim, resumidamente, não desista, e eu tenho certeza que com todos esses atributos e passando todos esses detalhes aí que nós conversamos agora, a gente vai voar junto um dia, tenho certeza. Isso aí, tranquilamente. Bom, agora chegamos naquele momento que você pode aqui divulgar rede social, canal, e-mail, o que você quiser. Se alguém precisar falar com você, agora é agora. Ai, que pena que acabou o nosso voo. ainda estamos na final ainda, peraí. É verdade, estamos na aproximação. Já estamos na aproximação, não pousamos ainda. Eu estou pedindo autorização para o pouso, né, Daniel? Isso. Nossa, muito gostoso. É tão bom a gente falar da profissão da gente, principalmente para o pessoal que está iniciando, e mesmo para os que estão voando, para dar essa reoxigenada, né? Mas vamos lá, agradeço muito eu poder divulgar meus contatos, tá? No Instagram, eu tô como Malu _, que é aquele tracinho, né, que vem embaixo, Laje, com G, L de laranja, A de amor, G de gato, E de elefante. Isso é no Instagram, Malu. No Instagram também eu faço parte do Teaching for Free, que é um canal, uma plataforma que tem no site, uma plataforma mesmo, que tem no Instagram, que é um projeto muito bacana.
Eles têm um canal no YouTube também, enfim. É um grupo de voluntários para que a gente traz temas, conceitos, aulas sobre aviação, e me convidaram, eu particularmente agora atuo no projeto que eu denominei como Flying for Free, que são lives que falam de todos os aspectos e curiosidades da profissão. Eu venho com colegas de trabalho, nós fazemos entrevistas muito legais, é um bate-papo, né, muito bacana para as pessoas terem o conhecimento da profissão, né, e rever os colegas da velha guarda, que a gente até brinca, né. E o meu e-mail, para finalizar, é o consultorialage, tudo junto, lage com G, @gmail.com. Okay. É isso daí que eu tenho. É isso. Então, como tudo que é bom aqui dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Adorei te entrevistar, foi ótimo, você é sensacional. Obrigada. Gostei, adorei. Acho que foi uma das melhores entrevistas que eu fiz. Obrigado você, Luísa Lage, por aceitar esse nosso convite também, participar aqui com a gente. Sucesso, muita saúde e volte sempre. Obrigada, Daniel. Olha, muitíssimo obrigada pelo convite, por esses deliciosos minutos, onde eu falei do assunto que eu mais gosto, né? A gente vai falar de aviação e vai longe, a gente decola e vai embora, né? Fico à disposição de vocês, dos seus ouvintes. Eu desejo a todos que tenham muita saúde, né? Que nós possamos superar essa fase com resiliência, alegria e serenidade. É isso. Parabéns a todos os comissários pelo dia de hoje. Parabéns para você também. Dia Internacional do Comissário de Voo. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço a todos da Aeromoça. É isso aí. Bom, hoje no Esplendor Entrevista conversamos com Luísa Lage, comissária desde 1987, que atuou nas empresas Varig, Gol e Azul, sob a profissão de comissário de voo. Gostou dessa entrevista? Quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Esplendor Entrevista, ou mesmo quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube, ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato podcast no Splendor Play e pode ser acessada no endereço splendorplay.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, curta as rádios nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só dar um Google por Rádio Web Splendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação, não saia daí, até a próxima. Portas em Manual. Este é o voo Gol 642, com destino a Manaus, fazendo escalas em Recife, Fortaleza, São Luís, Belém e Santarém. Durante a decolagem, o encosto de sua poltrona deverá estar na posição vertical, sua mesa fechada e travada. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma máscara para liberar o fluxo, coloque-a no seu rosto, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Se estiver acompanhado de uma criança ou alguém que necessite de ajuda, coloque a sua máscara primeiro antes de ajudá-lo. Caso seja necessário, luzes de emergência ao longo da cabine, no piso e no teto, indicarão caminho para 8 saídas de emergência, assim localizadas: 2 portas na parte dianteira, 4 saídas sobre as asas, 2 portas na parte traseira. Os cintos deverão estar afivelados sempre que o sinal estiver aceso ou enquanto permanecerem sentados. Para afivelar seu cinto de segurança, una as pontas, puxe a lateral para ajustar. Para soltar, levante a parte superior da fivela. Cartões com instruções de segurança encontram-se nas bolsas à sua frente. Use os coletes salva-vidas se necessário. Em caso de pouso na água, retire e leve-o para fora da aeronave. Tenham todos um bom voo, obrigado. Good morning, dear passengers. On behalf of Go Captain Magnani, co-pilot. Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor.